Prezadíssimo telespectador, começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. E hoje estamos gravando uma série de bate-papos que ocorre enquanto, ao mesmo tempo, está ocorrendo o 4º Encontro Nacional da CNTU, cujo tema é Soberania, Democracia e Cidadania rumo ao Brasil 2022. Eu tenho a grata satisfação de receber agora Esther Albuquerque, que é economista, consultora em cidadania e participação para o desenvolvimento econômico e social, participante deste encontro. Esther, é uma alegria recebê-la aqui, viu? Muito obrigada, Fábio. Esther, você participou da mesa redonda, cujo tema foi exatamente a temática principal deste evento, que é Soberania, Democracia e Cidadania rumo ao Brasil 2022. Qual foi a mensagem principal que você quis trazer para esse encontro? A minha mensagem principal é falar de um momento em que o Brasil está sofrendo um processo de ruptura do Pacto Constitucional de 88, um processo de ruptura da democracia no país. Então, nós temos um processo ainda recente de democracia no Brasil. O que eu quis mostrar foi isso, como nós estamos, enquanto cidadãos brasileiros, nos comportando ao longo de 500 anos de que existe o país, pelo menos que a gente entende como uma nação, e apenas 50 anos de democracia. E nós estamos, nesse momento, com poucos anos de democracia ainda consolidada, sofrendo uma nova ruptura democrática. E como o cidadão reage a isso? Onde ele vai buscar, efetivamente, instrumentos para fazer oposição ao que está colocado aí, mas, ao mesmo tempo, olhar o futuro, pensar a perspectiva de futuro. Então, a minha principal mensagem é a importância desse momento que nós estamos aqui na CNTU, porque nós estamos aqui pensando o futuro, pensando um projeto de desenvolvimento para 2022. Então, essa inflexão nesse momento ela é muito necessária. Parece um paradoxo num momento de tal gravidade no país, você pensar o futuro, mas é isso que vai nos fazer retomar a democracia. Esther, diante deste quadro que você classificou de ruptura democrática, né, ignorando aí preceitos da Carta Magna de 88, como é que a população tem reagido? Como é que está a participação popular nesse sentido, de acordo com a análise sua? A participação hoje é muito menor do que a expectativa que nós tínhamos de que sobre esse momento que o Brasil está passando. Primeiro, porque a população vinha num crescendo. Houve um grande movimento popular, houve uma organização muito forte dos movimentos sociais para alcançarmos a democracia no enfrentamento da ditadura, para que nós tivéssemos uma carta como a Carta de 88, que é uma carta cidadã, uma carta democrática, uma carta de defesa dos direitos. Então, a população brasileira vinha num crescendo democrático, né? Várias eleições, todas com problemas, mas todas respeitando o direito de quem tinha vencido as eleições, e governos democráticos se instalaram no país. No momento que acontece essa ruptura, a população parece que não consegue reagir. Então, eu entendo que, primeiro, a gravidade do momento é muito grande, a população ainda não tem a consciência desse momento. Segundo, como fazer com que essa consciência venha? Para mim, a única solução é debater, criar espaços de debate, espaços inclusivos, onde todos sejam recebidos e respeitados nos seus diferentes conhecimentos, saberes, sem construir hierarquia entre esses conhecimentos, ampliar debates, fazer o que, por exemplo, o ex-ministro Bresser Pereira está fazendo, pensando um projeto de desenvolvimento, o PT também, o Brasil que o povo quer, o próprio PSOL chamando para uma plataforma que é a Vamos. Então, a CNTU, pensando o Brasil 2022, eu acho que nós temos que ampliar essas mesas de diálogo, de debates, para que as pessoas voltem a pensar, a ter esperança sobre o futuro. Porque nós somos um país que somos a 10ª economia do mundo, nós somos entre as 10 maiores do mundo. Então, o Brasil não é um país qualquer. Você não pode simplesmente pensar que pode dar um golpe na forma como foi feito aqui no Brasil e que não vai ter reação da população.
Então, eu espero que nós possamos ampliar esses espaços e ter consciência do momento que nós estamos vivendo e reagir a ele, porque a gravidade é grande e essa gravidade pode ser ampliada. Esther, na sua resposta você até adiantou uma resposta a uma pergunta minha, que eu ia perguntar quais instituições você considera que deveriam ser as fomentadoras desse debate, né? Aí você citou partidos políticos, sindicato, creio que governo, e você tem uma experiência de governamental que eu quero conversar daqui a pouco, mas eu pergunto, e a mídia? Seria um fomentador desse debate ou, talvez por interesses, ela não quer fazer esse debate? Qual que é a sua opinião em relação a isso? A mídia não está fazendo esse debate por interesse. Nós temos a mídia alternativa, mas a mídia alternativa, apesar da sua extrema qualidade, ela ainda chega a poucos brasileiros. Nós temos que pensar que nós temos a nossa população nem toda tem acesso à internet. Nem toda conhece a nossa mídia alternativa, ela ainda é formada a sua opinião pela mídia de massa. Então, essa mídia, ela está alienando também a população neste momento. A população não sabe exatamente o que está acontecendo. Porque se ela tivesse ideia do que está acontecendo com a reforma trabalhista, o que ela perde com a reforma trabalhista, o que ela perde com a reforma da Previdência, o que ela perde com a terceirização, todos são processos que estão no Congresso, ou já foram aprovados, ou têm grande possibilidade de ser aprovados, como a reforma da Previdência, e a população não está participando desse debate. A população não está participando, ela não tem consciência, ela está sendo alienada da gravidade deste momento e da importância dela conhecer o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, porque isso está levando para os trabalhadores, principalmente, especialmente para os trabalhadores, uma perda de direitos como nunca se viu na história do Brasil. O retrocesso é imenso, eu acho que é anterior a 30. Nós estamos voltando para o século retrasado, não é nem passado em termos de direitos. Esther, agora eu queria que você também nos analisasse um caso que eu considero curioso. Nós tivemos, a última eleição presidencial, um acirramento forte, uma polarização forte entre os dois principais candidatos. Mas ganhou a Dilma. A presidenta assumiu e, com o tempo, é claro que a popularidade dela foi caindo, né, várias acusações, a oposição se fortalecendo, mas nem chegou perto da popularidade do atual presidente, que é a mais baixa de toda a história. Só que a Dilma caiu e o atual presidente já em 2 oportunidades não. Aí eu pergunto, foi mesmo o povo que tirou a Dilma? Ou seja, foi a pressão popular que tirou a Dilma? Se um presidente mais impopular fica e a outra bem mais popular em relação a ele não ficou. Eu queria que você analisasse isso para nós, mas no próximo bloco, tudo bem? Pois não. E no próximo bloco também vamos conversar um pouquinho sobre a experiência governamental da Esther, que ocupou cargos importantes nas administrações públicas, justamente estimulando isso, participação social. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, conversando sobre participação social. E eu recebo Esther Albuquerque, que é economista, consultora em cidadania e participação para o desenvolvimento econômico e social. Nós gravamos essa entrevista na sede do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, enquanto está ocorrendo o 4º Encontro Nacional da CNTU, cujo tema é Soberania, Democracia e Cidadania, rumo ao Brasil 2022.
Esther, uma pergunta ficou no ar no próximo bloco e eu vou sintetizá-la aqui. Como é que uma presidenta com muito mais popularidade em relação ao atual presidente caiu e esse já em 2 oportunidades o Congresso não acatou a denúncia para que ele se afastasse, enfim, sofresse um processo de impeachment? Foi mesmo o povo que tirou a Dilma ou foi o Congresso que a tirou daquela vez e não tirou dessa vez? Como é que funciona essa correlação de forças? Eu não tenho dúvida que foi o Congresso que tirou a presidenta Dilma. Nós estávamos conversando antes de iniciarmos a entrevista, Fábio, e nós estávamos falando exatamente sobre o fato do povo brasileiro não prestar muita atenção em quem está votando para deputado e senador. Não se lembra? Ele não lembra, ele presta muita atenção no executivo. Há uma imagem no Brasil de que o executivo é quase imperial, o que não é verdade. O executivo no Brasil depende muito do Congresso Nacional. Todas as iniciativas do executivo passam pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ele tem muito poder. É preciso prestar muita atenção em quem você está elegendo, o partido e a pessoa que você está elegendo. Então, nós tivemos um Congresso na última eleição formado por aquilo que tradicionalmente se chama de baixo clero. Um Congresso que pôde ser manipulado, inclusive, por interesses, não só interesses da classe dominante, interesses de quem estava presidindo o Congresso naquele momento, para depor a presidenta Dilma. Não foi o povo que a depôs, isso está claro agora. Não é o povo que depõe ninguém no Brasil. É difícil isso Mas acontecer. foi essa imagem que passou. Exatamente. Né? Foi povo na rua, democracia, pessoas de verde e amarelo, ficou a tônica, foi essa. Não, o povo reclamou, foi à rua, a presidenta caiu. Não foi isso? Não foi isso. Isso foi o que a Globo mostrou, isso foi o que a mídia tradicional mostrou, a mídia de massa. Então, é fácil para a mídia pegar um agrupamento de poucas pessoas e transformar isso num grande movimento de massa. No Brasil isso é fácil, porque nós temos uma mídia monopolista. Não foi isso que aconteceu, foi o Congresso, efetivamente. A população tem que prestar muita atenção no Congresso. Nós vamos ter eleições de novo em 2018, quer dizer, eu espero, porque nada indica que essas eleições vão acontecer. Você pode sofrer um novo golpe do Congresso. Nós já sofremos um golpe de deposição da presidenta Dilma pelo Congresso. Nós sofremos um golpe de manutenção do atual presidente, o Temer, pelo Congresso, porque para mim foi um golpe o fato de não ter se deixado investigar com denúncias tão fortes quanto o presidente. E nós podemos sofrer um terceiro golpe, que é o Congresso instituir um regime parlamentarista no Brasil. Sem o apoio do povo, o povo já derrotou essa ideia várias vezes, mas isso pode acontecer. Esther, essa cultura do brasileiro de votar, não se lembrar em quem votou para o Legislativo e depois reclamar que a Câmara Municipal não é boa, que a Assembleia Legislativa não é boa, que o Congresso Nacional não é bom, que o Senado não é bom, você vê que ela está passando, ou nós ainda vivemos maciçamente essa triste realidade? Você vê uma mudança nessa cultura? Pera, eu vou acompanhar o meu candidato. Primeiro eu tenho que ter uma relação com ele que não é uma relação que ele me deu alguma coisa, ou beneficiou a minha família, ou beneficiou o meu grupo. Eu tenho relação ideológica com ele, eu acredito no que ele pensa. 2, eu vou acompanhá-lo, porque ele também pode mudar o que pensa, e talvez o que ele pense amanhã não significa a mesma coisa que eu penso, então eu deixo de apoiá-lo. Isso está mudando na sua perspectiva ou não? Infelizmente, eu acho que ainda falta muito para o brasileiro fazer essa mudança que você está falando. Talvez por isso que eu falei, são 50 anos de democracia em 500 anos. São mais de 3 séculos de escravidão. São coisas que marcam estruturalmente o país, uma exclusão muito grande. Ou seja, ao mesmo tempo que você é a 9ª economia do mundo, você é uma das economias mais desiguais do mundo. Como é que você combina essas coisas? Então, grande parte da população, ela é excluída. A democracia não é só uma questão de você votar, de você até participar. É uma questão também do conteúdo. A população, ela se motiva muito por isso. Se ela tem saúde, educação, bons salários, ela se sente mais motivada a participar. Mas são tantos séculos de exclusão no Brasil que a população foi perdendo um pouco o sentido da democracia.
Esther, agora eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os cargos governamentais que você ocupou, tendo esse objetivo de mobilizar a sociedade, né? E que você elencasse um ou dois casos que são emblemáticos nessa sua trajetória, positivos, ou seja, você viu que o Estado estimulando o cidadão a participar, a se empoderar, né? Ali foi feito algo importante, a democracia avançou. Por favor. Eu acho que uma das experiências mais interessantes que eu tive foi no governo do Edmilson Rodrigues, em Belém, onde eu coordenei o processo de orçamento participativo. É muito interessante ver o orçamento participativo, porque muitas vezes as pessoas pensam que a população, o saldo maior da população é ela decidir sobre recursos. Naquele momento nós tínhamos recursos, todos de investimento da prefeitura eram decididos pela população, mas para mim o que ficou como mais extraordinário nesse processo foi o processo de educação popular que acontece. Porque as pessoas entravam sem saber o que era orçamento público e saíam dando aula sobre orçamento público. Então, acho que uma das formas mais interessantes de educar a população e de trazê-la para esse movimento participativo é você abrir esses espaços de deliberação do governo, porque nesses espaços de deliberação a sociedade cresce, ela se empodera, ela aprende. Então, o conhecimento que ela tem nesse exercício de militância, né, para que tomar decisões, de disputar as suas demandas, ele é fantástico em termos de educação. Então, a população sai, as pessoas saem transformadas que participam desse processo. Quer dizer, então se você informa o povo e explica conceitos que tradicionalmente pensam, isso é muito difícil, isso é muito fechado para mim, isso está muito distante da minha realidade, quando você abre essa caixa, as pessoas começam a ter mais desejo de participar, assim que elas entendem os conceitos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito fácil, a população ela é ávida por conhecimento, você percebe isso. Então, o mínimo esforço que você faz de formação, as pessoas rapidamente elas aprendem. Esther, você também teve uma experiência no governo federal. Eu queria que você destacasse quais são os órgãos que você ocupou e que você também dissesse de uma experiência, porque eu creio que você mobilizar a população de um governo, de um estado, de uma cidade, é de um jeito. Agora, quando você vai tratar disso nacionalmente, deve mudar muita coisa. Queria que você, antes, destacasse quais cargos você ocupou. Então, eu ocupei o cargo de secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social durante o governo Lula, durante 7 anos. E o cargo de secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, durante 3 anos já no governo Dilma. O governo, o Conselho Econômico e Social reunia vários entes da sociedade, né? Acho que foi um case interessante, né? Foi muito interessante. O Conselho reunia os empresários importantíssimos do Brasil inteiro, os trabalhadores, movimentos sociais, né, e intelectuais em geral. Então, era um momento em que você via, por exemplo, empresários como Abílio Diniz conversando com o presidente da CUT, com Arthur Henrique, conversando com movimentos sociais, conversando com o representante do Conselho Indígena. Quer dizer, você tinha uma diversidade de atores e naquele momento, eu posso afirmar para vocês que ali se construíram muitos acordos. Você não pode, num fórum como esse, pensar que você vai construir consenso, mas você constrói convergência sobre temas fundamentais para o desenvolvimento nacional. E eu considero que, principalmente ao longo do governo do presidente Lula, os grandes indicadores que nós tivemos de desenvolvimento nacional, as taxas de crescimento, o processo de inclusão social, deve muito a esse acordo que esses atores políticos foram capazes de construir, apesar das suas diferenças, apesar das suas divergências. Acho que foi um momento único no Brasil. E o Conselho hoje está parado? Não sei nem se continua funcionando. Uma pena. Bom, eu recebi aqui Esther Albuquerque, que é economista, consultora em cidadania e participação para o desenvolvimento econômico e social. Esther, uma alegria recebê-la aqui, viu? Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer também. O nosso também. Bom, este encontro nacional da CNTU, você pode acessá-lo
por meio do site da entidade. Lá você vai ter acesso não só às reportagens sobre o evento, mas também à íntegra das palestras. Um forte abraço e até breve!